Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Aqui quem fala é o Bruno Freitas, sou médico veterinário, especialista em marketing da Ouro Fino. E antes de anunciar nosso convidado que está retornando junto com a gente para falar sobre esse assunto tão importante, eu já vou de novo pedir para vocês, sigam o nosso canal. Afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço e dessa maneira fica muito mais fácil de você acompanhar todos os nossos episódios. Então, combinado isso, vou chamar aqui de novo o nosso convidado, que é médico veterinário, mestre em nutrição e produção animal, Paulo Francisco Meneguchi, que é da Christian Hansen. Então, Paulo, seja muito bem-vindo a mais um episódio aí do nosso Ouro Fino Encast. Olá, Bruno, obrigado por essa oportunidade de retornar aqui e poder dar sequência a esse tema tão legal aí de se falar, que é a questão de silagem, né? Isso aí. Então, o Paulo, ele é gerente de serviços técnicos, então ele tem muita experiência aí no sentido de prestar esse tipo de assessoria às fazendas. Então, ele sabe muito bem aonde é que a turma mais erra aí e acaba prejudicando a qualidade da silagem, né, Paulo? Com certeza, Bruno. Inclusive, em parceria com a Ouro Fino, que é a nosso business partner, como a gente chama internamente na Christian Hansen, nós temos um programa, né, Bruno, que se chama, uma plataforma de avaliação de silagem que se chama Examina Nutri. E por conta disso, a gente consegue identificar hoje esses pontos, né? Por isso que a gente acaba falando com um pouquinho mais de autoridade aí, entre aspas, com um pouquinho mais de segurança em cima disso, porque a gente acaba tendo, de certa forma, essa retaguarda, essa plataforma de serviço que nos abastece de informações e por conta disso a gente acaba traçando aí as estratégias para melhorias, né? Muito bom. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns dessas ações do Examina Nutri. Minha especialidade é reprodução animal, né? Não entendo tanto de silagem, mas é completo, né, Paulo? É um programa completo. Aí essa parceria com certeza é de sucesso nesse sentido, né? Sim. E vai ficar mais bonita ainda. Tem novidade para frente aí, viu, Bruno? Olha só. Então não conto. Deixa o pessoal curioso aí, tá, Paulo? Pois é. Muito bom. Então vamos lá. Só retomando aqui o último episódio, para quem aí ouviu faz muito tempo, a gente falou no último episódio sobre os passos, para produzir uma silagem de qualidade. Então, o Paulo explicou aí, disse pra gente que é muito importante estar sempre de olho no dimensionamento do silo, que é o primeiro passo, no ponto da colheita, que é o segundo passo, compactação, fermentação, vedação, e teve uma dica bônus aí, que é na retirada, depois quando você vai começar a utilizar esse material, a retirada desse material do silo, né? Então, Paulo, se a gente pegar o primeiro ponto aí, o dimensionamento de silo, o que você, com todos os seus anos de experiência, a prática a campo, o que você vê o pessoal, a turma fazendo de mais errado, que é bom a gente falar para justamente a turma não fazer esse tipo de coisa com relação ao dimensionamento de silo? Perfeito, Bruno. O principal ponto de oportunidade aí, que eu gosto de chamar, pontos de oportunidades que a gente tem de melhoria. Nesse quesito de dimensionamento de silo, Bruno, basicamente a oportunidade que aparece aí é porque geralmente o pessoal não consegue prever quantos animais ele vai ter que suplementar no determinada época. Então você fala assim, mas dependendo como tiver o mercado, eu vou comprar mais ou eu vou comprar menos. Mas é fundamental que a gente tenha aí pelo menos uma orientação uma ideia de quantos animais a gente vai ter em média. Por quê, Bruno? Porque se eu simplesmente construir um material, um silo muito pequeno, que aí eu vou consumir ele rapidamente, eu gasto muito dinheiro por unidade. E se eu construir um silo enorme para diminuir os meus custos, de construção, de implementação dessa infraestrutura,
eu também posso cair no erro do quê? De depois eu demorar muito tempo para desabastecer esse silo por completo. Então, o que acontece nesse momento, Bruno? É fundamental, eu gosto de seguir uma referência do professor Tiago Bernardes, que ele utiliza, hoje ele está utilizando a quantidade de alimentos que você retira por metro quadrado de face diariamente. O que significa isso? Antigamente a gente usava, Bruno, uma referência que era o que? Pelo menos você tem que manejar, você tem que tirar uma fatia diária do seu silo, como se fosse um bolo. Você pensar o teu silo, né? O local onde você está armazenando a sua silagem. Se você pensar ela como num bolo, né? Aqueles bolos compridos, puma, né? Como a gente fala. Uhum. Cada fatia daquela lá a gente chama de fatia diária, né? Então é como se você fosse fatiar o seu silo, tirar uma fatia por dia, como se você estivesse comendo um bolo, tá, Bruno? Uhum. Então, essa fatia a gente falava que tinha que ser aí entre 20 e 40 centímetros, 40 centímetros por dia. No verão, eu sempre ouvi isso, na verdade, viu, Paulo? Eu sempre ouvi essa métrica aí, né? Justamente. Mas o que acontece, Bruno? De repente, você tem lá, um exemplo bem rápido, eu tenho um silo que tem 20 metros de largura por 2 de altura, né? Isso é a face dele, é onde a gente vai estar manejando ali. Então, 20 vezes 2, eu tenho 40 metros de face, ok? Bom, aí, vamos supor que eu tenha lá uma compactação média de 600 quilos por metro cúbico. Olha como já começa a ficar a conta difícil, né? Mas vamos lá. E eu tenho lá 100 cabeças de gado, tá bom? 100 cabeças de gado e que come por dia 10 quilos. Ou seja, 10 quilos vezes 100 cabeças, eu vou ter uma necessidade diária de 1.000 quilos. Ou seja, uma tonelada, correto? Uma tonelada por dia. Aí, Brunão, olha só como que a coisa é interessante. Deixa eu até abrir a minha calculadora aqui para vocês acompanharem comigo. Então, vamos lá. Eu tenho 1.000 quilos de necessidades. E eu falei que eu tenho uma densidade do meu silo 600 quilos por metro cúbico. Então, eu divido 1.000 por 600, eu vou precisar de 1,7 metros cúbicos por dia. Ok? Se eu dividir isso daqui por 40, que é a minha área, né, 40 metros quadrados. 40 metros quadrados, eu vou achar o tamanho da fatia que eu vou trabalhar por dia. Na hora que eu ver isso daí, esse silo é tão grande, Bruno, que se eu começar a cortar aqui, eu não vou conseguir cortar de fora a fora um pedacinho, eu vou tirar uma fatia de 4 centímetros, Bruno. Ô, louco, é praticamente impossível fazer isso. Você entendeu? Imagino, sabe o que começa a acontecer nesse painel? Você vai lá e tira um dente dele, tira só um pedaço, você não tira uma fatia. Você vai lá só metade, assim, né? Por exemplo, metade do silo, né? Da vamos face, falar, né? Você vai dividir a frente ali em 10 partes, né? Então, dessas 10 partes, eu vou tirar só 2. Ficou o restante lá. Aí o que vai acontecer? Eu vou demorar mais de 4 dias para terminar esse silo. Você entendeu? Entendi. E aí o que acontece? Na hora que eu tô chegando na hora que eu termino o silo, que eu volto lá na frente, a minha silagem já tá com o famoso mofo branco, já tá deteriorada, o material já começa a aquecer. Esse é um dos principais erros que a gente vê hoje. Então, quando a gente fala, na realidade, esse material, né, se fosse ver o tamanho ideal que esse silo deveria ter, ele deveria ter aí, ó, pra você ter uma ideia, para a quantidade de animais que ele tem, esse silo deveria ter, na realidade, Brunão, 4 metros quadrados apenas. Ou seja, o cara fez um monstro de um silo para confinar 100 animais. É claro que esse é um exemplo bem esdrúxulo, né, Bruno? Para mostrar, assim, para potencializar o exemplo, né? Sim, sim. Mas não é à toa... caso, com 100 animais, um silo pequenininho de superfície ali, de 1 metro de altura por 6 de largura, né? Ele daria aí em torno de 3 metros quadrados de face.
né? Porque base vezes altura do triângulo divide por 2, né? Então, a base é 6, 1 metro de centro de altura, 1 vezes 6 dá 6, dividido por 2 dá 3 metros de área, não é isso? Ou seja, positivo. Um cilindro desse de superfície, né, com uma base de 6 metros e no centro, altura de centro de 1 metro, Bruno, já era suficiente para tocar esse confinamento de 100 animais, para você ter uma ideia. E não é à toa que você colocou como primeiro aí esse dimensionamento de silo, porque fazendo essas analogias, dá para a gente ver a importância, porque às vezes a pessoa só fica preocupada em produzir, no processo de produção do silo, né, e não pensa lá na frente quando ela vai utilizar, é isso mesmo? Perfeito, Bruno. Então, por isso que toda vez... Eu tive um caso com um grande amigo, tomara que ele esteja escutando isso, que ele me autorizou um dia a falar, o Thiago Arantes, ele está lá no Rondônia, um grande cliente, um cliente em comum nosso, Bruno. E o Thiago, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho à distância, no qual a gente conseguiu, com exatidão, dimensionar o silo antes do cara fazer a trincheira, sabe? E foi um projeto fantástico, porque ele fez o silo superfície para passar um período, porque a gente sabia que num período de 3 meses, Bruno, num período de 3 meses de suplementação, nós íamos ter um período de 15 dias que ele ia ter um consumo bem pequeno, que era o período entre os animais confinados entrarem no confinamento e a recria ir para o sequestro. Ele ia ter 15 dias de baixo consumo. E para justamente não ter problema entre ele gastar, ele ia fazer 2 silos, para você ter uma ideia, enormes. E no final ele fez um silo trincheira intermediário e um silo superfície. E assim a gente conseguiu não só economizar o investimento desse proprietário, mas promover agora, de certa forma, o manejo, uma oportunidade de manejo mais adequado, principalmente na hora que ele for retirar esse material. Ou seja, nós planejamos os silos para eles retirarem todo dia 50 centímetros de fatia. Muito bom. Não, e além seria um investimento muito mais que ele precisaria, economizou também com o tanto de silo que ele ia perder se tivesse mal dimensionado. Muito bom, é interessante, muito interessante trazer esses casos reais aí para a gente passar aí para os nossos ouvintes. Bom, Paulo, e o segundo ponto aí que você tinha colocado é o ponto de colheita. O que você tem para falar para a gente sobre os erros que mais acontecem no momento da colheita dessa forrageira, quer seja milho, ou enfim, ou milho, ou alguma forrageira, um título, alguma coisa assim. O que você pode me falar nesse sentido? Bruno, nesse ponto eu sempre divido em três subitens, né? Que seria a maturidade da planta, que está envolvida ao ponto de colheita, né? A regulagem das máquinas que vão estar fazendo e o processamento, regulagem de picagem, né? E o processamento de grão, ok? Então, assim, dentro desses 3 pontos, a gente, no primeiro deles, que é em relação a determinar o ponto ideal de corte, antigamente a gente trabalhava com materiais, com métodos muito subjetivos, né? Que poderia mudar de você, dependendo dos padrões que a gente foi treinado, poderia se diferenciar em alguns pontos, né? Então, como se fosse score corporal de vaca, né, Paulo? Perfeito. Trazendo uma analogia aí, né? Que assim, é subjetivo de certa maneira, né? Sim, tem uma metodologia, mas que nem, por exemplo, se no experimento tem que ser sempre o mesmo avaliador, não é isso, Bruno? É isso aí, perfeito. Para evitar, perfeito, ótima analogia. Ou fazer um painel com vários, mas treinados todos eles igualmente, né? É isso aí. Para evitar justamente a divergência. Agora, atualmente a gente tem como tirar essa subjetividade. Nesse momento é fundamental, por exemplo, utilizar a matéria seca, né? Os testes de matéria seca hoje que você faz com uma balancinha que custa R$30 hoje, aquelas balanças de cozinha que pesa de 1 em 1 grama. E um micro-ondas, né? Um micro-ondas que você vai lá, regula, quer dizer, coloca o material lá dentro, pesa certinho
e você, em questão de 15 minutos, você já sabe quanto que tem de umidade, quanto que tem, qual é a porcentagem de água ali dentro daquela planta, daquela material, daquela massa, e a quantidade de matéria seca, né? Que é o que fica ali, o que secou tudo 100%, né? Então, Bruno, o principal erro que a gente vê nesse ponto é que o pessoal ainda por mais informações que a gente tem, ainda torna essa tomada de decisão subjetiva. Ainda vai utilizando a linha do leite, né? E por conta disso, muitas vezes, acaba antecipando o corte e perdendo muito potencial, principalmente quando se trata de milho, então você perde o potencial da roça, né? Se você antecipar, dependendo de quanto você antecipou, você pode perder até 25% do potencial de produção de grão da sua roça, né? Olha só, é muita coisa. É muita coisa. Então, matéria seca, fazer teste de matéria seca é fundamental hoje para se ter uma silagem de qualidade, principalmente para tomada de decisão, né? Que horas é o momento ideal de corte? Muitas vezes, o que acontece é que o pessoal não faz a manutenção adequada dessas forrageiras e por conta disso, né, dessas picadeiras, né, ou máquinas forrageiras, como a gente chama, e aí o que acontece? Você tem uma desuniformidade ou um padrão de picagem, quer dizer, não tem um padrão de picagem, né? E aí por conta disso você tem partículas muito grosseiras, Bruno. E aí isso lá na frente favorece a seleção dos animais, podendo levar a problemas digestivos ou perda de desempenho, né? Problemão. Então é fundamental essa regulagem antecipada dessas máquinas, a manutenção preventiva e configuração adequada dessas máquinas para poder fazer um corte o mais uniforme possível, né? Por fim, o processamento de grão, né? Você fez tudo certo, mas na hora da picagem você colheu, você tomou a decisão correta, cortou iniciou o corte no momento certo, o grão estava no momento adequado, você está trazendo 95% da sua roça para dentro do seu silo, do potencial de produção de grãos, no caso de silagem de milho. Só que aí o que acontece, Brunão? Você, na hora de processar, a sua máquina não tem o processador ou você não está conseguindo, ela não tem o processador, né? Ou ela não está bem regulada e aí começa a passar grão muito inteiro, entendeu, Bruno? E aí o que acontece? Quanto pior for o processamento de grãos, ou seja, na hora que você estiver cortando, Brunão, você vai lá, pega uma vasilha de 1 litro e amostra esse material picado. Pega um litro desse material. Em 1 litro, se for uma forrageira de arraste, você não pode ter mais do que 10 grãos inteiros. Ok? Olha só, método bem prático aí, objetivo de medir se está indo bem ou não esse processamento de grãos, então, né, Paulo? Justamente. E se for uma automotriz, segundo até, de novo, eu sempre vou usar a referência do professor Tiago Bernardes, você não pode ter mais do que 5 grãos inteiros. É claro que isso vai... se é automotriz com processador de grãos, é claro que você não pode ter mais do que... Eu não aceito mais do que 2, né? Mas às vezes você tem alguns híbridos que são mais difíceis de processar mesmo, né? A gente sabe que isso na prática acaba acontecendo. Mas a gente não pode aceitar, no caso de automotriz com processador, você ter mais do que 2 grãos inteiros aí dentro em 1 litro de material, ok? Isso aí, porque, até porque a automotriz ela é mais adequada aí com o processador de grãos, né? Mais adequada para isso. Então tem que realmente subir a régua aí de avaliação, né, Paulo? E aí você também falou da compactação. Aí o que você vê o pessoal fazendo de mais que não pode ser feito? Assim, o que seria o ideal nesse processo de compactação aí? Certo, Bruno. O que a gente tem visto, Bruno, principalmente na hora que o pessoal está fazendo nos nossos Examina-Nutri, a maior deficiência de compactação, ou seja,
Eu gostaria de, no outro encontro que a gente teve, a gente falou de um conceito que é a porosidade, né, Bruno? É então, isso aí, ficou para agora. Você falou que é um assunto novo, né? Aí, tá novidade aí pro pessoal. Então, o que acontece? Na questão da porosidade, Bruno, isso significa que quanto mais poroso for o seu silo, mais espaço de ar existe nesse silo. Ok? E o que significa isso? É que nem um colchão, é que nem um queijo suíço, né, Bruno? Quanto mais espaço você tem, maior é a capacidade desse silo absorver o oxigênio. O oxigênio adentrar novamente dentro do teu silo. Ok? Então, o que acontece? Geralmente, o que a gente nota no campo é que as camadas mais superficiais, Bruno, elas têm uma alta porosidade. Ou seja, é muito mais fácil essas áreas serem encharcadas de ar e de oxigênio do que as áreas mais abaixo. Ok? Então, nessa hora, o que acontece, Bruno? Nessa hora, é importante, na hora que estiver confeccionando, você aumentar o zelo ou a tensão no fechamento do silo. Na hora que você estiver acima de 2/3 desse silo cheio, ou se você estiver fazendo rampa, sempre colocar mais tratores no topo dele para poder aumentar a sua taxa de compactação ali, ok? Isso é fundamental, né? Então, o que acontece? Então, os principais erros que a gente vê na compactação primeiro, você mandando muito material para pouco trator. Isso é o que a gente vê. Então, geralmente o pessoal põe o trator melhor lá para puxar o silo picado, né? A planta picada, né? E justamente. Esquece que os mais pesados tem que ficar na compactação, é isso? É isso aí, Brunão. E aí o que acontece? Então, primeira coisa que você tem que fazer, o trator mais pesado da fazenda tem que ficar onde? Tem que ficar lá no silo para fazer a compactação. O segundo ponto, o cara que entende, o tratorista que entender melhor de terraplanagem, é esse cara que tem que ficar lá, porque ele vai estar manejando ou uma lâmina dianteira ou uma lâmina traseira, e é fundamental que esse material seja espalhado em uma camada de no máximo 15 centímetros de altura, Bruno. Quanto mais fina ele espalhar esse material, quanto mais ele espalhar e quanto mais fino ficar essa camada, maior é a minha densidade, ou seja, mais material eu consigo colocar ali, menos espaço de ar fica e por isso minha porosidade fica baixa, entendeu? Perfeito. Então isso é fundamental. Muito bom. Será que dá tempo de falar dos outros 3 ou vamos deixar para um próximo capítulo, Bruno? Dá tempo sim, acho que o assunto tá fluindo muito bem aqui. E assim, né, Paulo, você falou do dimensionamento, do ponto de colheita e da compactação, certo? No ponto fermentação, o que o pessoal mais que você vê aí que são pontos de atenção, de oportunidade para a turma não errar na hora de fazer a silagem na questão fermentação? Olha, Bruno, isso daí é um ponto muito interessante, porque o que acontece? É nessa hora que que entra um momento importante de tomada de decisão, que é você inocular ou não inocular esse silo com algum aditivo, né? No caso, hoje, os aditivos para melhorar promotores de fermentação, assim vamos dizer, os mais utilizados hoje são os aditivos microbianos, ok? Então, nessa hora da fermentação, primeiro, o material tem que estar num ponto adequado de umidade, ok? Para que tudo aconteça perfeitamente, ele tem que estar num ponto ótimo de umidade, tem que estar com açúcares solúveis com alta disponibilidade e com pouco espaço de ar, oxigênio residual ali, ok? Tendo isso, você tem um ambiente favorável à fermentação. Agora, tem um ponto que é o seguinte, que é igual fazer um vinho, sabe, Bruno? Que o pessoal lá na Europa chama de terroir, né? Às vezes você tem um sítio que produz a uva
e produz um vinho dessa uva que só ali consegue fazer aquele vinho, entendeu? O cara do lado produz a mesma uva, faz os mesmos tratos culturais, mas na hora que ele vai para dentro da vinícola dele, ele não consegue reproduzir o mesmo vinho que o outro vizinho dele fez. Por que isso, Bruno? Porque, cara, cada região, cada espaço, cada área tem a sua luminosidade, tem a sua população o seu microbioma que foi gerado ali. E isso está diretamente associado, Bruno, ao processo fermentativo, porque quem faz a fermentação, como a gente falou no outro capítulo, é o quê? São os micro-organismos que ali estão. Perfeito? Então, o que acontece, Brunão? Nessa hora, se você largar para a natureza, você pode fazer o melhor silo jamais visto, como também pode fazer o pior silo se você deixar na natureza. Então, no meu modo de enxergar, a tomada de decisão é você garantir que o processo fermentativo também será consistente, ou seja, sem oscilações, porque você vai ter materiais com umidade e concentração de açúcares variando durante toda essa colheita, e você precisa padronizar esse processo fermentativo com essas variáveis todas. E aí, como que você minimiza essa variação, né? Você minimiza adicionando um aditivo de boa qualidade, claro, né? Que vai te trazer aí uma padronização dessa fermentação, trazendo o quê? Uma maximização da utilização desses açúcares e preservando esse material mais rápido e melhor. Excelente, okay, excelente. Paulo, vamos fazer o seguinte, então, olha só que interessante, né? A gente tem mais 2 pontos para falar aí, que é a vedação e a própria retirada do silo. Já que você entrou nesse assunto de fermentação e dos aditivos, né, inoculantes, por exemplo, que tal se a gente encerrar esse episódio aqui? No próximo episódio, você pode voltar com a gente fala especificamente sobre esses aditivos, o que eles podem trazer para a silagem, se realmente precisa, se não precisa, como que funciona essa técnica. E aí a gente fala depois, aí num outro episódio, a gente fala da vedação e da retirada do silo. O que você acha, Paulo? Ué, eu estou à sua disposição, Brunão. Vamos fazer. Tamo junto. Então, ótimo. Então, combinado. Então, vamos encerrar aqui mais esse episódio aí sobre produção de silagem. Muito conhecimento. Queria te agradecer demais pela presença, tá, Paulo? E já te convidar para o próximo episódio para falar desse processo fermentativo, o que a gente pode fazer para melhorar esse processo fermentativo. Combinado? Combinado. Obrigado, Bruno. Então, obrigado aí, Paulo. A gente vai encerrando aqui esse episódio. Se você ficou com alguma dúvida, claro, né, envie no nosso WhatsApp que o nosso time da Ouro Fino está à disposição para responder, para tentar te ajudar da melhor maneira possível. E é claro, vou te convidar a não perder o próximo episódio, que a gente vai falar sobre essa parte tão importante da produção de silagem, que é a fermentação. A gente vai ter de novo o Paulo Meneguzzi aqui com a gente, falando sobre esse processo. Vem com a gente, não perca o próximo episódio, afinal de contas, né, conhecimento não ocupa espaço. E eu também não posso deixar de convidar você para assistir o Ouro Fino em Campo, conduzido pela nossa querida Juliana Mates. Entra lá no canal, nosso canal do YouTube, né, youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal, para conferir também esse programa tão interessante que traz manejos, protocolos, enfim, propostas aí para os desafios sanitários das fazendas. É isso aí, até a semana que vem e tchau!